Vamos iniciar este 6º vídeo em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um resumo do primeiro vídeo, que é um questionamento sobre seita, e o terceiro vídeo, nós vamos saltar o segundo, vamos passar para o terceiro vídeo. Foi me solicitado para alguns irmãos, algumas irmãs, a abordar esse assunto novamente, fazer o resumo do terceiro vídeo, que é sobre o dízimo e a guarda do sábado, que são assuntos também, são os 3 assuntos, que é a guarda do sábado e também o dízimo, são assuntos polêmicos, né? Então, nós vamos examinar a Escritura à luz das Escrituras. Eu não vou ler agora, não, né? Eu vou citar alguns textos bíblicos, de acordo com o que Deus me mostrar, para nós esclarecer, principalmente a respeito de seita, que infelizmente, como eu falei no meu primeiro vídeo, infelizmente, não estou julgando, mas alguns dirigentes de igreja, pessoas até idôneas, pessoas estudadas, teólogos, eu gosto até de ouvi-los, admiro a expressão, eles sabem se expressar, estudaram. Eu não tive esse prazer, esse privilégio de estudar, estudei até o 4º ano primário só, né? Mas também tenho tido várias revelações, louvado seja Deus, segundo a palavra de Deus, não revelação fora da palavra. Então, nós vamos fazer o resumo desse primeiro vídeo sobre seita e o terceiro vídeo, que é a respeito de a guarda do sábado e também a devolução do dízimo, a qual é muito polêmica também, e vamos então examinar a luz da Escritura. Até porque gostaria de iniciar falando a respeito da seita. A própria Bíblia, né, em 15 de Atos dos Apóstolos, fala, aquela assembleia que houve em Jerusalém, fala claramente que tinha a seita dos fariseus, e também a Bíblia registra em outros pontos a seita dos saduceus, e tinha uma outra determinada seita que agora me foge o nome, de uma determinada também, que a própria Bíblia registra como seita, né? Bem, no vídeo anterior, o primeiro vídeo que eu fiz, eu citei o nome do vídeo, né, a qual foi Raimundo de Paiva viajando nas Escrituras rumo a Sião Celestial. E eu fiz viajando assim, como se estivesse viajando no tempo, e fiz uma pergunta a Paulo, né, para esclarecimento. Paulo, ainda quando a gente sabe que Paulo ele falou claramente, né, em Gálatas capítulo 1, versículo 13 a 14, ele diz: graças dou, Pai, porque tu me separaste desde o ventre da minha mãe para ser apóstolo dos gentios. Então foi um privilégio muito grande, né? Uma honra muito grande que Deus nos deu de separar Paulo, que tinha 2 cidadanias, a romana de nascimento e também como judeu. Ele queria até pregar para os parentes dele na carne, no sangue, né? Que eram os judeus, e Deus separou ele para apóstolos gentios, a qual somos nós. Então, nós temos que honrar as epístolas de Paulo também. Paulo já domina o Senhor. Então, eu fiz uma pergunta e citei Atos dos Apóstolos, capítulo 24, no versículo 5, aonde os judeus estavam perante o rei Félix, acusando Paulo. Ele estava acusando Paulo. Então, dizia os judeus: o rei Félix, este homem é uma peste e principal defensor da seita dos nazarenos. Então, houve uma acusação e o próprio Paulo respondeu, né, que sim, que depois ele veio de uma seita, como ele mesmo disse, né, do judaísmo, mas quando ele se converteu no caminho de Damasco, foi batizado por Ananias, né, se fala a memória. Então ele se converteu e passou de
de perseguidor a perseguido. Então, Paulo falou claramente. Aí ele, quando os judeus acusaram que ele era o principal defensor da seita dos nazarenos, né? Então, depois de convertido, a obra de Deus na terra instituída por Cristo Jesus, né? A igreja de Cristo Jesus, e o que aconteceu? Quando chegou no versículo, isso no 24 de Atos, versículo 5. No 14, Paulo se defendeu. Falou: "Ô rei Félix, este caminho que chamam seita é o caminho do Deus vivo a qual eu sirvo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Né? Então, depois nós vamos ler, mostrar nas Escrituras, viu? Vamos fazer essa introdução. Vou sair de cena daqui a pouco, né? Até porque até é bom que eu saia de cena, porque é bom aparecer a palavra de Deus. Mas eu quis dar essa introdução. Então, mas eu gostaria só de explicar uma coisa. A gente vê muita especulação a respeito de seita. Algumas pessoas que até eu admiro muito no falar, são sábios na leitura, nas expressões, mas todavia, no primeiro vídeo eu dei um conselho, quem sou eu, né? Não estou julgando, aconselhando, para nós não citar nomes de denominações, não citar nomes de dirigentes de igreja, dizer que aquela igreja estão falando absurdo, umas igrejas que têm idôneas até, né? Só porque tem alguns que têm as características de seita. Tem características de seita, né? Dizendo que a igreja dele que está certa, que é a Filadélfia, a igreja que está certa é essa, as demais não. Tem alguns que fazem isso, em todos. Me perdoa, não sei se eu estou errado, a gente nunca pode generalizar tudo, mas a maioria das denominações cristãs, porque nós estamos falando de denominação cristã, né? Elas têm uma boa parte dos irmãos que se sente bem ali em servir a Deus e acha que é ali que está certo e que quem salva é só ali, e eles falam isso. Isso são características de seita. Tem também o separatista, os exclusivistas, tem as denominações, alguns falam isso, né? Mas nem todos, né? Então, o que nós temos que fazer? Mas nós não podemos citar nome de denominações, nome de dirigentes de igreja. Alguns têm feito uma coisa que até entristece o nosso coração, e com certeza entristece o espírito. A Bíblia diz: não contrição o espírito, quais estáis selados. Né? Entristece o Espírito Santo de Deus, falando que lá é doutrina de demônio, que é seita, que não vai salvar, falando coisas absurdas. Então, vamos evitar isso. Né? Um conselho que eu dou para meus irmãos, né, estudados, irmãos que a gente até admira, falam muito bem, se expressam muito bem, né? Porque teve lá seus estudos, tudo bem. E outra, não podemos esquecer, perdão, eu não estou insultando, o meu intento não é insultar, não é isso não, mas a gente tem que ver, em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26, o próprio Jesus falou claramente: graças te dou, Pai, porque aquilo que ocultasse aos sábios e entendidos, revelaste a meus pequenininhos. Né? E também em Lucas capítulo... fugiu a mente agora, capítulo 10, versículo 21 e 42. O Senhor se comoveu em espírito, né? Porque os apóstolos estavam todos alegres, felizes, porque Deus deu Jesus deu uma missão para eles, e eles viram, né? Eles vieram todos alegres, que eles viram até Satanás descer dos céus, expulsando os demônios, ficaram alegres, satisfeitos. E o próprio Jesus falou para eles: não se alegrei só por causa disso, não. Alegrai-vos por ter o seu nome escrito no livro da vida. Né? Então, as pessoas ficam taxando as igrejas, que é seita, igreja demoníaca. A gente sabe que tem igreja que é seita, mas, ao meu ver, né, que a gente pode, nem pode, eu não falo que nenhuma, eu não falo nome de denominação, mas é claro que a gente está se falando, a gente está lendo e está se falando em igrejas cristãs, né? Denominações cristãs. Não é a anticristã, igual a própria palavra nos diz, lá em 1 João, capítulo 4, né, versículo 1 em diante, diz: testai os espíritos,
Irmão, não vos enganei, testai os espíritos que são de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. A esse nem saudar e nem receber em casa, porque quem o sauda tem parte com eles, né? Então, nós não estamos falando de igrejas que não crê que Cristo veio em carne, né? Falam categoricamente que Jesus é um profeta poderoso, igual os próprios judeus falam, né? Profeta poderoso, mas que está esperando outro. Então, não, nós cremos que esse que veio é o Elias enviado, né? O Cristo Jesus é nosso Salvador. Então, é diferente, nós não estamos... aí sim se pode até, não se pode falar, mas pode se considerar que é uma seita, porque quem não crê em Jesus, né? Então, eu creio que todos têm entendido essa parte, não estou aqui para julgar, então eu vou sair de cena agora, né? Então, veja bem, só que eu queria alertar, viu? Alertar algum, porque o próprio Jesus falou também, né? Que o que ele que ocultou os sábios entendidos revelou-se pequenininho. Eu me considero pequeno, louvado seja Deus. E o que Deus tem me revelado, eu sou ungido para pregar, estou pregando, não estou falando mal de denominação, citando o nome né? Citando o nome de dirigentes de igrejas. Não, de maneira nenhuma. Agora, eu gostaria de alertar uma coisa. Eu posso estar errado? Sim, posso estar errado. Mas, ao meu ver, eu também creio que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor tem me revelado o seguinte: quando as pessoas estão focadas, principalmente esses homens muito estudados, estão focados em seita, que é só, como é que fala, esses exclusivistas, que esses características de seita é só. Quem diz que a igreja é só aqui que salva? Mas não é só isso, não. Vamos ler daqui a pouco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, houve uma assembleia em Jerusalém. A assembleia é essa que, no primeiro vídeo, Deus deu a graça de falar, que as igrejas que estão em Cristo Jesus, as igrejas cristãs, elas têm o dever de respeitar essa assembleia, principalmente nós, gentios. Aquela assembleia em Jerusalém não foi para os judeus, foi dos judeus para os gentios, né? Nós vemos, e foi deliberado lá somente 4 mandamentos, né? E nós vemos uma característica, sabemos que os fariseus eram uma seita, que eles eram separatistas, só eles, só o ensino deles que valia, era separado até da grande multidão de Israel, a gente sabe disso. Mas essas características, eles tinham, ali se manifestou uma característica que as pessoas ainda não ouviram ninguém falar sobre isso. Mas Deus me revelou para falar, eu vou falar. Né? Depois vamos ler também. Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, depois que, naquela assembleia, no versículo 5, fala que alguns da seita dos fariseus estavam pregando para os novos prosélitos, né? Que eles deveriam guardar a lei, ser circuncidados, guardar a lei, senão eles não iam salvar, né? Então, por isso foi feita essa assembleia em Jerusalém para resolver a respeito dessa questão. E nós vemos que lá no versículo 28 e 29 diz, né? Os próprios apóstolos, depois da assembleia, falaram: olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Se eles falassem a nós e ao Espírito Santo, não. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo nenhum, senão essas coisas necessárias. Abster-se das contaminação dos ídolos, que é a idolatria, bem abrangente, né? Contaminação dos ídolos, da prostituição, da carne sufocada e do sangue. São 4 mandamentos da lei na graça. Agora, eu gostaria que os ouvintes atentassem para esse versículo. Ali não é uma característica, eles não estão afirmando que só eles que salvam, mas eles são conservadores da lei. Vocês não acham que é uma característica também de seita ser conservador de lei? Cumprir aquilo que Jesus já cumpriu? Mateus 5,17
O próprio Jesus falou: não penseis que vim abrogar, não penseis que eu vim anular, abrogar quer dizer anular a lei, eu vim cumpri-la. Não é isso que ele falou? Então nós temos que ver que característica de seita, os conservadores de lei também são características de seita. Daqui a pouco nós vamos ler sobre isso, né? O que acontece com a lei. É 4 da lei, na graça é 4 mandamentos, com exceção de 2 mandamentos que foram transladados, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, na verdade, a igreja cristã tem o dever, principalmente nós gentios, o dever de guardar 6 mandamentos. 4 instituídos nessa Assembleia em Jerusalém e 2 que veio da lei, né? Que o próprio Jesus disse, não estou bem sabendo onde está escrito agora não, mas o próprio Jesus disse, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, né? Eles foram transladados, não passou na Assembleia de Jerusalém. Agora, eu queria falar uma outra coisa também, que foi me solicitado falar sobre o dízimo e falar também sobre o sábado, principalmente o sábado, né, que é o mais importante, né? Então, veja bem, se fosse para nós gentios, veja bem, presta bem atenção, se fosse para nós gentios guardar o sábado, ora, será que o Espírito Santo falhou? Pensa bem, gente, o Espírito Santo não falha, né? Era para estar nessa Assembleia de Jerusalém. Olha, vocês guardam o sábado, que isso é muito importante, senão vocês não poderão salvar, né? Mas eles falou para guardar a lei. Então, eles praticamente estavam falando que tinha que guardar o sábado, que tem que pagar o dízimo, né? Mas não está ali nem o sábado especificado ali, nem o dízimo. Daqui a pouco nós vamos ler sobre isso, né? Então, eu gostaria que aqueles que me ouvem, que estão me vendo, né, que perdoasse, eu não estou criticando, eu não estou falando nome de denominações, nem de dirigente de igreja, mas eu estou alertando, nós somos ungidos para isso, nós estamos no mesmo barco, vamos parar com esse negócio de falar, porque lá é o demônio que comanda, é doutrina de demônio, fala até sem saber, as pessoas nem nunca foram nas denominações que falam que é seita, e outros foram, mas não gostaram, tudo bem, se você não gostou, não sente bem, vai congregar, não quem salva não é placa de igreja, quem salva não é Cristo Jesus. A graça, nós sabemos que a graça não é uma denominação religiosa, claro que não, né? Nós sabemos disso. A graça de Deus é até um prêmio, né? Imerecido que nós recebemos de Deus. Então, daqui a pouco eu quero viajar nas Escrituras, mostrar tudo que nós estamos falando a respeito disso. Até porque gostaria de frisar mais uma parte da palavra, lá em São João capítulo 4, parece que no versículo 25, né? Aquele diálogo que teve aquela mulher samaritana com o próprio Jesus, né? Quando ela falou, Senhor, relatou a desavença religiosa, né, que tinha e tem até nos dias de hoje. Hoje está pior, né? Aquela desavença religiosa é um cristão falando da denominação do outro, sai outras coisas terríveis, pessoas que saem das denominações e depois saem insatisfeitos com a denominação, em vez de procurar servir a Deus, fica falando mal das denominações, sujando o prato que alimentou. Ora, ainda fala, não, eu tive lá tantos anos, me alimentei bem, senti muito bem, mas acontece que eles fizeram isso, fizeram aquilo, e aí, pronto, já não serve mais para ele. Se não serve para você, ora, vai para onde você sentir, né? Servir a Deus, você serve a Deus em qualquer denominação cristã, desde que a denominação cristã. E outra, eu quero dizer também, quantos pensam assim, eu não vou para a religião crente não, porque eu estou mudando de religião. Gente, pelo amor de Deus, né? O que é mudar de religião? Lá em 1 Timóteo capítulo 4 está escrito, mudar de religião é apostasia, né? Alguns diz que lá nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, voltando a fábulas, doutrina de demônios, né? Tendo sua mente cauterizada, proibindo o casamento e a abstinência
né? De manjares que Deus, para usar dele com ação de graça, mais ou menos por aí. Eu não estou lendo, não, eu estou, né, aquilo que Deus pôs na mente. Mas então, e aí lá a respeito da samaritana, quando ela falou aquela desavença que eles tinham, o samaritano com os judeus, essa intolerância religiosa que tinha, e tem até nos dias de hoje, nosso bem, infelizmente, né? Deus não agrada disso, com certeza que não. Então, a mulher samaritana, nossos pais adoravam nos montes, e vós, judeus, diz que o lugar de adorar é em Jerusalém. Qual foi a resposta do mestre? Vamos atentar para isso, ué. Qual a resposta que ele deu? Né? Ele falou que é no monte? Ele falou que é Jerusalém? Não, é o contrário. Ele falou, mulher, te digo, dia chegará, e chegado já é a hora, que os meus verdadeiros adoradores não vão adorar nem nos montes e nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, porque Deus procura os tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então vamos deixar esse negócio de tem que ser no sábado, aí mudaram para o domingo, não muda. Que se mudaram para domingo, se for sábado, se for domingo, todos os dias nós devemos adorar a Deus, todos os dias, todo momento. Eu disse no outro vídeo e vou falar nesse também. No, que maravilha se nós até sonhando. Quantas vezes a gente tem sonhos ruins, né? Que maravilha se nós estivéssemos sonhando e adorando a Deus. Né? Sonhando, se acorda alegre, servindo a Deus. Às vezes a gente acorda aflito, tem maus sonhos. Que maravilha! Então, vamos adorar a Deus, vamos ensinar os verdadeiros adoradores, porque não é nós, foi Jesus que nos encontrou, Ele que nos chamou. Não foi nós que aceitou Jesus, não, é Ele que nos aceitou, porque Ele é todo-poderoso, nós somos pecadores, né? A gente percebe, até hoje nós fomos perdoados, a nossa alma foi perdoada dos pecados, mas a nossa mente, mas o nosso corpo continua no pecado. Agora, tem muitos que falam, não, mas eu não entendo, e bem o que o Espírito Santo me fala. Gostaria de explanar uma parte, viu? Olha, muitos falam, eu não entendo. Irmãos, não entendo, porque não tomou posse. Deus delegou um poder para nós. Agora, vamos falar uma parte. Deus delegou o poder, se repreender o diabo, ele fugirá de vós. Mas, se Deus delegou esse poder para nós. E ainda, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Ora, se nós temos a mente de Cristo, que ninguém pode discernir. O homem comum não pode discernir. Ninguém pode discernir nós, mas nós discernimos todas as coisas. E em 1 João, capítulo 2, no versículo... me fugiu, mas parece que é o 29, fala que nós temos a unção de Deus e sabe todas as coisas, não precisa ser ensinado por ninguém. Ou seja, por ninguém como? Precisa ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Esse ensinamento que Deus está dando a graça de falar é pelo Espírito Santo de Deus, que eu estou dizendo que está escrito. Viu? Dizendo que está escrito. Então, veja bem, vamos meditar nisso aí. Aí, bem, nós falamos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, nós temos a mente de Cristo. Nós falamos, agora vamos para 1 João capítulo 2, que nós temos a unção de Deus, sabemos todas as coisas, não precisa ser ensinado por ninguém. Em 1 João, capítulo 3, versículo 19, eu não me lembro bem o que está escrito no 19, mas é concernente ao coração. No 20 e o 21. No 20 diz assim, se o teu coração te acusa, maior que o teu coração, o Senhor teu Deus, que sabe todas as coisas. E no 21, se o teu coração não te acusa, você está em paz com Deus. Você entendeu, meu querido? Meu querido irmão, você entendeu bem? Como você fala, eu não entendo o que Deus requer de mim? Pois se nós temos a mente de Cristo, se tem o Espírito Santo que nos ensina, não precisa aprender com ninguém, nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Aí, mas eu aprendi com o pastor fulano, pastor ciclano, está certo. É quando o pastor fulano, pastor ciclano, o dirigente da igreja tem o Espírito Santo de Deus, você está aprendendo, não é com ele, está aprendendo com o Espírito Santo através dele. Nós temos que abrir nossa mente para isso aí, entendeu? Ora, eu creio que eu não vou falar mais, não porque eu acho que já, para o meu tamanho, já falei muito, né? Mas só que eu gostaria de dizer essa parte. Vamos, mais uma vez, eu venho na mídia para falar, tenham cuidado, não procura, não fala mal de denominações, citar nome de denominações, misericórdia. Há pouco tempo
eu ouvi uma pessoa que eu até gostava muito, eu gostava, porque eu nem não ouvi mais não, porque falar uma barbaridade dessa, duas barbaridades que eu vi, uma do sábado, algum de uma determinada denominação dizendo assim, olha, vocês não for fiel, não guardar o sábado, você não poderá salvar. Onde você tirou isso, meu irmão? Meu irmão, aonde você tirou isso no Novo Testamento? Ainda mais entre os gentios. Se você for lá para a Judéia, os judeus, lá conservadores, eu não entendo bem, tudo bem. Eles são conservadores da lei, mas nós gentios, não é para nós guardar a lei, não. É guardar a lei, sim, de Cristo Jesus. Né? Nós somos salvos mediante a fé, não é por obras que para ninguém se glorie, né? Mas é por fé. Nós nem somos salvos, não, porque a salvação não aconteceu. A salvação vai acontecer na redenção do nosso corpo. Está escrito na palavra. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. Entendeu? Então, vamos parar com esse negócio. Aí depois o outro diz assim, olha, se não for fiel ao dízimo, também não está salvação. Misericórdia. Colocando o sábado, colocando o dízimo acima do poder do sangue de Jesus. É um absurdo. Me perdoa, viu? Me perdoa. Estamos no mesmo barco, fomos lavados no mesmo sangue. A divergência de doutrina, a doutrina também não salva. Tem a doutrina cristã, tem as igrejas que conservam a doutrina cristã, instituída até por Paulo, né? E Paulo, desde o ventre da mãe, ele mesmo disse, ele deu graças a Deus, que Deus separou ele para ser apóstolo nosso, então nós temos que honrar ele também. Paulo já dorme no Senhor, mas as epístolas dele estão aí. E nós temos que honrar. Os ajuntamentos devem honrar. Agora, não quer dizer que a doutrina que vai salvar também não. Não. Mas a doutrina nos aproxima mais, nos santifica, nos aproxima mais de Deus. Vamos ler isso aí daqui a pouco. Viu? No próximo vídeo que Deus dá a graça de fazer, terminando esse, que é resumo do primeiro vídeo, né? Que foi falado sobre questionamento sobre seita, e o terceiro vídeo, que é sobre sábado e o dízimo. Então, vamos respeitar a Assembleia como em Jerusalém, porque ali foi instituída pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usou os apóstolos para dizer, né? Mandar as cartas para as igrejas e dizer, pareceu bem a nós. Não, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo nenhum, senão essas coisas necessárias. Se vos guardar, bem vos vá. É o que está escrito lá. Daqui a pouco nós vamos ver essa parte toda aí, né? Então, eu creio que todos entenderam bem todas as coisas. Perdoa se caso eu aborreci alguém, me perdoa, porque o meu intento não é esse, viu? Eu já tive muitas denominações, desde os meus 12 anos de idade, hoje eu estou com 84 anos, louvado seja Deus, já estou mais para lá do que para cá, né? Mas é igual Paulo falou, né? Eu sei que enquanto nós estamos nesse tabernáculo de carne, nós estamos ausentes do Senhor. Então, o morrer não é derrota, é o contrário, morrer é vitória, né? O morrer não é fim, é o fim da carne, fim desse ciclo, mas é morrendo que nasce para a vida eterna. Então, eu creio que todos entenderam bem. Eu vou dar mais uma... Agora, eu vou sair de cena, viu? Até é bom que essa carinha minha feia, cabelinho arrupiado, e até é bom sair de cena e entra em cena somente a palavra de Deus. Vou passar para o computador, meu computador é meio lento, me perdoa, vou passar para falar algumas coisas que foi dito aqui, para testificar. E outras coisas mais que Deus me dê a graça de falar, tá bom? Perdoa pelos minutos que passou, né? Eu sei que às vezes alonga um pouquinho, não fica bom. Perdoa também pelo último vídeo que eu fiz, eu fiquei muito próximo da câmera, e além de ficar próximo, ainda coloquei, a minha neta falou, vô, põe uma luz para clarear. Aí deu um reflexo de luz no meu óculos, ficou horrível, ficou feio, mas o conteúdo não. O conteúdo foi extraído da Escritura, né? E outra, a própria Bíblia diz, tudo que fizeres com pureza de coração para Deus é puro. Eu fiz com pureza de coração, né? Sem ofender, né? O tema, os filhos de Maria e José, sem ofender a Maria, que foi uma bem-aventurada, a própria primeiro de Lucas tem um cântico dela, em Lucas capítulo 1, versículo 46, o cântico de Maria, ali onde ela foi
assunção dela, né, Deus colocou ela acima de todas as mulheres, como, né, mãe do Salvador. Então, de maneira nenhuma também eu quis ofender ninguém, os ouvintes também, aqueles que às vezes não concordam, discordam, pode questionar, deve questionar, é importante, porque no questionamento a gente chega num denominador comum, chega num consenso, viu? Então, que Deus abençoe a todos, no grato amor do Senhor Jesus. Quero dizer também, junto disso, como eu falei na hora, para terminar a minha presença aqui, né? Vou passar agora para trás da câmara, para mim mostrar as escrituras, né? Eu até já esqueci o que eu ia falar, é coisa de velho. Então é o seguinte, eu vou mostrar alguma coisa assim, que eu gostaria de frisar novamente. Às vezes nós temos nossos irmãos, nós temos igrejas, né, cristãs, que elas têm o seu modo de saudação diferente. Mas é bom a gente atentar também para as epístolas, com exceção da epístola de Hebreus, que está no anonimato. Mas todas as epístolas, Pedro, João, as Tessalonicenses, Colossenses, todas as epístolas de Paulo têm prefácio e saudação. Olha ali, lá fala a paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Todas as duas saudações são corretas. Às vezes alguém me pergunta, irmão, como que é correto? É paz de Deus? Alguns falam paz de Deus, outros falam paz do Senhor Jesus. Todas as duas é correta. Está nas escrituras. Paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, entendeu? A paz de Deus no grato amor do Senhor Jesus. Então, é tudo a mesma coisa. Agora, a resposta, eu sempre falo, a resposta deve ser o quê? Amém. Está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 10, 11 e 12. Chegar numa casa, saudai. Se tiver alguém digno, a saudação repousará sobre ela. Se não tiver, retorna para vós. Então, saudação com a paz de Deus ou com a paz do Senhor, ela não é como boa tarde, boa noite, bom dia. Porque quando você fala boa tarde, boa noite, bom dia, você está apenas o quê? Socialmente você está, como se diz, não é a saudação com a paz. Você não tem boa tarde para dar, você não tem bom dia para dar, tem. A paz você tem que ter. Aleluia. Você tem que ter a paz. Como que você vai saudar alguém se você não está em paz? Se você não está em paz, espere que alguém te saúda com a santa paz de Deus ou com a santa paz do Senhor Jesus. Às vezes, eu tenho muitos irmãos em outras denominações, eu nem falo o lugar que eu estou servindo a Deus, não importa. Importa que eu estou numa igreja cristã. Ela não é anticristã, é uma igreja cristã. Muito combatida, mas o que Jesus falou? Né? A minha igreja será combatida, mas nunca vencida. Combate, 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 mas não vence. Porque porta que Deus abriu, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, também ninguém abre. Apocalipse, não está escrito, capítulo 3, versículo 7, a igreja de Filadélfia. Eu abri uma porta. Na tua fraqueza não negaste meu nome, mas guardaste a minha palavra, eu te guardarei também, lá no versículo 10, né? Guardarei da grande tentação que vai vir sobre todo mundo. E aí? Entendeu? Então, nós vamos ficar em paz com isso aí, a saudação. Às vezes alguém, até do outro lado da rua, ô irmão Raimundo, Pai do Senhor, eu amém, né? Aí às vezes eu falo, Pai de Deus, amém. Às vezes nem fala Pai do Senhor, nem Pai de Deus. Fala, paz, irmão. Levanta a mãozinha, paz, eu amém. Por quê? Se falar, briga, irmão, ódio. Aí eu não vou falar amém, não. Assim seja, não, de jeito nenhum. Paz. Paz vem de quem, gente? A paz aparente pode vir de muitos lados. Vir de dinheiro, de viagem, aleluia. Mas a paz verdadeira, dentro da mente, dentro do coração, ela só vem de Deus, através de Cristo Jesus. Viu? Então eu agradeço a Deus por tudo que Deus me deu até aqui, porque eu orei a Deus, pedi a Deus, me dá a guia e direção, Senhor, porque eu não sei expressar bem, não tenho estudo, né? Mas creio eu também que tenho o Espírito Santo de Deus. Posso errar? Sim. Posso não, às vezes erro. Sim, às vezes fala alguma coisa que não está. Então, eu estou abrindo para o diálogo.
questionamento. Pode questionar, entra no site. Agora, eu peço também que compartilhe, viu? Compartilha os vídeos. Eu estou pedindo para compartilhar os vídeos, para dar um joinha. Não é com intenção, Deus sabe. Se eu estiver falando mentira, Ele pode me castigar. Eu não estou com intenção de ganhar dinheiro no YouTube. Não, não é isso. Eu falo sempre que esse mundo não tem nada. A minha intenção não é ganhar dinheiro, não. Até porque o salário que eu tenho, né, como aposentado, louvado seja Deus, dá para me comer umas frutinhas, né? Tomar meus leitinhos, louvado seja Deus, tá bom demais. Eu preciso pregar, eu tenho que fazer o que Paulo fez, né? Para terminar mesmo agora. O que Paulo fez? Lá em primeiro, Paulo falou e fez, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 13, ele diz assim, olha, será demais que eu vos acrescentar as coisas espiritual, tirar as carnais? No 14, 1 Coríntios 9, 14, ele diz assim, porque ordenou o Senhor que prega o evangelho, que vive do evangelho. Então, se eu usufruir de alguma coisa do evangelho também, pregando o evangelho, ordenou o Senhor, não estou pecando também não. Mas o próprio Paulo diz, no versículo 15, né, no 4, ele falou, ordenou o Senhor. É uma ordem, ele tinha direito. Mas ele falou assim, olha, mas eu não estou escrevendo isso para que se cumpra isso comigo, não. Porque eu tenho a glória de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar. É imposta essa obrigação. E eu abro mão desse direito para não pôr impedimento ao evangelho. Aí no versículo 18 ele falou que é para me ter o quê? Um prêmio no céu. Aleluia, é isso que eu almejo também. Aleluia, com todos vós um dia nós vamos estar perante Deus cantando o hino da vitória. Aleluia, cantando o hino da vitória, né? Alegre e satisfeito. Pode até sair água dos nossos olhos, mas não vai ser igual aqui na terra, não. Quantas vezes você canta o hino se sensibiliza, mexe com a nossa mente, com a nossa alma, e a gente às vezes até chora, às vezes até chora de tristeza, mas lá não. Nós vamos cantar o hino da vitória, vai verter água nos nossos olhos, mas de felicidade, viu? Felicidade. Agora imagina bem, se aqui debaixo de luta, debaixo de guerra, já é gostoso, prazeroso servir a Deus. Imagina quando nós estiver perante a face de Deus como ela é e cantando o hino da vitória. Vale a pena batalhar por essa fé que um dia foi dada ao santo. Que Deus abençoe a todos no grato amor do Senhor Jesus. Amém.